Shalom, shalom! E aí, como é que estão? Tudo bom? Hoje eu quero falar de um assunto muito, mas muito importante para você que está pensando em vir morar ou fazer o Giur, ou estar aqui fazendo Aliyá em Eretz Israel. Quero falar sobre a questão da financeira. Quanto de dinheiro se eu tenho que guardar, quanto dinheiro eu tenho que guardar. Esse é um assunto que as pessoas nos procuram e pedem para nós colocar isso em vídeo, para ter uma base, estou falando de base. Mas antes de falar alguma coisa sobre base, eu quero que você vá ali e dá teu like, o teu joinha. Se inscreva aí no canal, que é muito importante. Você que está pensando em vir para Eretz Israel, saber quais são os gastos aproximadamente. Eu estou falando de gastos aproximadamente. Você tem que pensar que você tem que pagar passagem, né? Não sei se você vai vir sozinho ou se você vai vir com a sua família. Quantos são da sua família? Tudo isso tem que ser levado em conta. Passagem, que é passagem ida e volta. E em Israel você não entra só com passagem de vinda. Você tem que pagar, tem que comprar ela ida e volta. Tu tem que também ter o gasto de seguro, que é o seguro de saúde contra o coronavírus, que é obrigatório. Quando eu falo de passagem, eu estou falando, não sei que data você vai sair daí, não sei quando você vai sair daí, não sei se você é sozinho, quantos da família você são da sua família. Então, no nosso caso, eu, a Leia e a minha esposa, Hannah, 3. Então, eu tenho que comprar passagem para 3 pessoas para vir e para voltar. Né? Claro que não vou dizer assim, eu não pretendo voltar nunca, essa passagem já é perdida a volta, mas Israel, ele faz com que você tenha essa passagem de volta. Tem o seguro do coronavírus, né? Isso é obrigatório, não é barato, porque você vai ter que contratar ele lá no Brasil e custa um valor meio alto, tá? Mas não é esse o objetivo desse vídeo. O objetivo do vídeo é falar dos gastos para se viver aqui em Israel. Qual é o valor de uma casa? Eu estou falando de casa ou apartamento. Eu estou falando de... Depende, como já disse, quantas pessoas vai vir? 4, 5, 1? Depende. Você vai querer casa imobiliada? Você vai querer casa... e você vai imobiliar, você vai comprar, ou muitas vezes até doações, alguma coisa. Qual é o valor? Primeiramente, assim, qual é o valor médio? Depende também da onde você vai morar. Vai morar em Yerushalayim? Vai morar em Efrate? Alon Shivut? Aonde? Kfar Tzion? E tantos outros lugares. Aonde você vai morar? Isso também reflete no valor do gasto, no valor custo mensal. Vamos botar uma média que a gente já sabe, uma média de uma família com vamos dizer assim, com um filho só, como no nosso caso, uma média, eu estou botando média, de casa. Depende qual é a condição também financeira sua, o teu pote financeiro, tudo isso também tem que ser levado em conta. Tudo isso tem que ser levado em conta. Então, qual é o médio de uma casa? Com 2 quartos, sala e cozinha, banheiro, é o básico do básico. 2 quartos, sala, cozinha, banheiro, é o básico. A média de uma casa assim, eu estou falando de valor de shekalim, não de real. Depois, no final desse vídeo, você transforma tudo isso em real e vê quanto custaria para você morar aqui em Israel. A média, estou falando de 2.200 shekalim a 3.500 a 3.800 custaria uma casa
mensal. Eu estou falando para você alugar uma casa. Eu estou falando você somente alugar ela. Não estou falando de água, não estou falando de telefone, não estou falando de luz. Vamos falar por etapas. Então, uma casa para você alugar ela, você vai pagar no mínimo 2.200 a 3.500, a média, vamos botar a média, 3.500 shekalim. Não é real, shekalim, tá? Outra coisa, você tem que ter em mente que você vai precisar de cheques, porque muitas vezes eles pedem cheque para garantia de locação, às vezes pede adiantamento de alguns meses adiantado para você conseguir alugar esta casa, tipo 1 mês ou 2 até 3 meses adiantado, eles te pedem isso, entendeu? Então isso, estou falando para você alugar uma casa, estou falando a média de 2.200 a 3.500, dependendo a pessoa que vai vir para cá, tá? Quantas pessoas? Então isso é em shekalim. Vamos lá. Você tem, depende de onde você vai morar, você vai pagar bitarron. Bitarron aqui é segurança. E é mensal isso, é mensal. Que dá em torno, depende do lugar, como eu disse também, em torno de 250 shekalim. 200. Então tu pega a casa, que eu já te falei, mais ou menos. Tu pega bitarron agora, que é a segurança, que você tem uma segurança armada que está te protegendo aí dia e noite, vamos dizer assim. 250 shekalim mensal. Tu tem também, que já você que alugou a casa, arnona. Arnona, o que é arnona? O imposto, que nem todo mundo paga o imposto, só que no Brasil você pagava uma vez por ano. Aqui você paga uma vez, um mês sim e um mês não. Quanto é? Aproximadamente 500 shekalim. 500 shekalim. Depende do tamanho da casa. Tudo isso depende do tamanho da casa. Pode ser mais barato? Pode ser mais barato. Pode ser mais caro? Eu já vi pessoas com valores muito mais altos. Ah, tá. Uma coisa muito interessante. Eu falei que um mês sim, um mês não. O Lai, talvez, né? Talvez possa pagar todos os meses também. Todos os meses. Não é um mês sim, um mês não. É todos os meses também. Então essa conta. O aluguel, bitarron, já falamos, arnona, que é o IPTU do Brasil, né? Você vai pagar mensalmente aqui também, você vai pagar. Tem a questão da água, você também vai pagar a água, como você também paga no Brasil, em qualquer outro lugar. Quanto custa? A média, mais ou menos, 130 shekalim. A média, mais ou menos, uns 130 shekalim. Uau! Já deu para calcular um pouquinho aí. Terminou? Não, ainda não terminou. Nós estamos falando de aluguel ainda. Nós temos também a nossa conta de luz, que sim, ele é um mês sim e um mês não. Quanto daria mensalmente? Nós já sabemos quanto nós gastamos aqui mensalmente, vamos dizer assim, porque nós já vivemos alguns meses aqui, mais ou menos daria em torno de uns 350, 400. Eu já achei de casos de pessoas que gastaram 500, 600 shekalim por mês, por ali, e você paga um mês sim, um mês não, quer dizer, acumula 2 meses. Se o teu gasto é mensalmente 400, em 2 meses você vai pagar, num único mês, 800 shekalim, mas é um mês sim e um mês não. Então essas contas têm que ser levadas também em consideração. Então você tem a tua casa que você alugou, você tem a bitarron, você tem arnona, você tem água, você tem luz, você tem que fazer um plano de internet no teu telefone, que esse é um plano baratíssimo, mas tem que também ser feito. São aproximadamente 30 shekalim. Esse é muito barato, é muito bom, tov meod mesmo. Tem também, se você quer ter internet, Wi-Fi em casa, vai te custar mais uns 120, 130, 140, depende a operadora, por mês. Isso eu estou falando para você morar em uma casa, está, vamos dizer assim, então você tem, faz a tua conta aí, pega o papel, quanto eu falei, a média da casa, de 2.200 a 3.500, tem muito mais que isso, tem de 6, 7, 8 mil shekalim,
né? Depende das condições financeiras. Água, eu disse 130 shekelim. Luz, a média de 300 a 400, 500, 600, depende como é que você vai gastar. Bitarrom, em torno de 250 shekelim. Arnona, depende também, em torno de 500 ou muito mais que isso, depende do tamanho da casa, depende de quanto você vai ter um poder aquisitivo também. E questão de alimentação também, porque vocês não vão, né? A pessoa tem que ter alimentação. Mas eu falei só de casa. Custos de vivência aqui em Israel. Uma família pequena, não digo nós três, a média, nós estamos fazendo a média de 1.500 a 1.800 shekelim por mês. E estou falando de alimentação, de 1.500 a 2.000 shekelim aproximadamente mensal. Isso é mensal de alimentação. Tem mais um gasto que você tem que levar em consideração, que eu já falei, seguro saúde, que você chega aqui com o seguro, você contrata lá do Brasil, vem para cá, fica um tempo, mas depois você é obrigado a ter um seguro saúde aqui. Nós temos. Depende da idade também, mas é aproximadamente 400 shekelim mensal para cada pessoa, você adulta, em torno de 300 a 400 shekelim mensal para cada uma. No nosso caso, eu, a Hannah e a Léa, nós pagamos 1.000 shekelim por mês. Nosso plano não é 1.000 shekelim cada um, é 1.000 hakor, por todos, entendeu? Então não é 1.000 shekelim por todos. Então esse também você tem que botar na ponta da caneta, do lápis, quando você vier para cá, você tem que ter essa noção na sua cabeça. Outra, no Brasil nós tinha carro, botava combustível e no carro. Você vai andar de ônibus, você tem que ter um cartãozinho, Bevakashá, Hana, Kitsate, Rega, toda rabá, Hana, aqui ó, cartão, transporte. Aqui em Israel você tem que fazer o Rav-Kav. Isso também custa, não para fazer não, mas você tem que ter esse Rav-Kav. Dependendo do que você vai, se você não passar o Rav-Kav, você toma multa de 180 shekelim por você não ter pagado o ótibus com o teu Rav-Kav. Então também isso tem que ser levado. Depende do lugar que você vai. Eu moro em Arushivut, eu vou a Yerushalayim, eu pago 10 shekelim, no mínimo 10 shekelim para ir e 10 shekelim para voltar. Entendeu? Isso tem que ser levado em consideração. Sem falar também que você tem que ter uma reserva para você. Caso aconteça alguma coisa, você tem que ter algum dinheiro reservado. Então tudo isso que eu botei para vocês não é para assustar. Não é para assustar, não é para se apavorar, não é para vou perder os cabelos porque agora é uma fortuna. Se você vai botar tudo isso em real, Z é uma fortuna. É uma fortuna realmente, isso é uma fortuna. Mas tu tem que pensar que depois você vai estar vivendo aqui em Israel e tudo que você vai fazer não ficar somando aquela coisa louca em real. É só os primeiros tempos você poder se estabilizar, ficar estável aqui em Israel. Quer dizer, isso é muito importante realmente. Bom, eu acho que eu consegui fazer um apanho geral, mais ou menos, dos gastos. Se ficou alguma dúvida, uma coisa que não ficou bem esclarecida, bota aqui embaixo, mas tem que colocar teu comentário, o que você achou desse vídeo. Se ficou alguma dúvida para esclarecer, coloca aí. E Blined, quando nós tiver tempo, que o nosso tempo também é meio curto, a gente não consegue fazer vídeo sempre também aqui no canal, a gente vai conseguir responder Blined Bezat Hashem. Então você chegou aí, ficou aí comigo nesse canal, coloca aí a tua curtida, curte, se inscreve, coloca o teu comentário, que é muito importante esse comentário. Shalom e que Hashem vos abençoe a todos.
Bye! Le ritraote!